Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. É lógico que esse tema mexeu comigo. Arrebatamento. Por que todos os crentes desejam arrebatamento, irmãos? Não é verdade? Por que todos os crentes querem um arrebatamento? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, para começarmos a analisar essas coisas. Arrebatamento agora é o anseio de muitos, principalmente num tempo de instabilidade, como estamos vivendo, tempo de guerras, ou potencial de virar a terceira guerra mundial, tempo de muitas aflições, terremotos, coisas terríveis estão acontecendo. Agora veio no Brasil essa enchente, essa chuva torrencial. Virão coisas piores, estão programadas. Então, quando a coisa começa a ficar feia sobre a terra, normalmente o crente pensa logo no arrebatamento. Alguns pensam de maneira equivocada, eu vou falar nisso nessa noite. Texto de base, abriram aí, irmãos? Quem abriu, diga glória a Deus. Então, a maioria já achou. O texto diz assim, olha, depois, o que? Nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles aí, no verso anterior, são os mortos que ressuscitaram. Eu não destaquei todo o texto. Então, primeiro ressuscitam os que são de Cristo, e os vivos em Cristo serão arrebatados juntamente com os ressuscitados. Aonde, irmãos? Entre nuvens, para o encontro do Senhor. Aonde? Nos ares. Não é no céu de onde veio Jesus, é ares atmosféricos. É exatamente ali onde os aviões trafegam. Não é? Nós andamos de avião aí recente, eles chegam a uma altura de 10 mil pés, cerca de 3 quilômetros. É ali, acima das nuvens, que os aviões trafegam. Esse mesmo lugar é o que é dito aqui na palavra de Deus, onde Jesus vai encontrar a sua igreja. Então é no céu espiritual de Deus, é entre nuvens, nos ares, para o encontro do Senhor nos ares. E assim o que é, igreja? Estaremos para sempre com o Senhor. Por que a maioria dos cristãos desejam o arrebatamento? Porque é o dia que finalmente estaremos nos encontrando com Jesus, nosso Rei e Salvador. Cantamos isso várias vezes. Eu falei que tem gente que interpreta isso errado. Cerca de mais ou menos um século e pouco, século XIX, mais de 100 anos atrás, uma nova corrente teológica começou a explicar a Bíblia de modo diferente. Essa corrente teológica se chama dispensacionalismo, e ela tem seus expoentes, seus produtores, né? Aqueles que criaram a visão. Entre eles está Darby, Scofield e outros mais. Essa corrente de interpretação nunca antes tinha sido pensada na história da igreja. Ela é bem moderna. Ela começou na metade do século XIX e até hoje está no coração de muitos cristãos, que é o arrebatamento secreto. Vocês logo vão identificar, porque eu vou falar algumas coisas mais populares, vocês vão identificar. Essa doutrina moderna, porque a igreja primitiva nunca creu nisso. A igreja primitiva sabia que quando Jesus voltasse, antes viria o anticristo. A igreja primitiva sabia que antes da volta gloriosa de Jesus, a igreja sofreria perseguição, martírios. Mas Darby, Scofield e outros criaram uma vertente teológica em que a igreja some da terra.
no abrir e fechar de olhos, como cantamos. E esse sumiço da igreja se popularizou. Scofield, por exemplo, produziu a Bíblia de Estudo Scofield e distribuiu de graça nos Estados Unidos. Cada lá americano recebeu uma Bíblia dessa de graça, financiada por banqueiros da mesma visão. Popularizou-se a ideia, então, de que a igreja não estará mais aqui quando o anticristo se levantar e oprimir os santos, contrariando um monte de textos bíblicos de que os santos vão ser perseguidos e haverá martírio até que venha Jesus. Nessa versão, a igreja sobe antes. Quantos já ouviram falar disso aí? Todo mundo, né? Não parece legal essa versão, irmãos? Ela é muito agradável, não é? É confortável, é desejável. Se alguém te dissesse assim, para vir Jesus e nós nos encontrarmos com Ele, primeiro você vai ser preso. Primeiro você vai ser privado da sua liberdade. Ficar numa prisão aí dentro do Brasil. E se alguém te dissesse assim, nada disso vai acontecer. Antes de qualquer perseguição, nós vamos sumir da terra. Quem que você ia preferir? Sumir da terra. Ninguém quer sofrer por amor de Jesus. Ninguém quer ser preso, perder seus bens. Ninguém quer ser martirizado, levar um monte de chicotado nas costas, que nem Paulo levou várias vezes. O que eu acho interessante nessa visão escapista, isso é escapismo, é que a igreja do fim não sofre nada, não sofreria nada. É um bando de felizardo que Deus programou para não sofrer. Só a igreja do fim. Porque a igreja do começo passou 300 anos de perseguição contínua. 300 anos. Nossos irmãos da igreja primitiva sofreram por 3 séculos. A igreja do tempo do fim não quer sofrer nem um minuto. Por amor de Jesus. Eu não acho que tem alguma coisa errada nessa visão, não, irmão? Deus só ama essa geração do fim, né? Ele ama a gente de tal maneira que Ele vai tirar a gente antes da bagunça. Essa visão do arrebatamento secreto, ela é muito atraente, mas ela é mentirosa. Ela não é a verdade de Deus. O Senhor não programou uma fuga para a igreja, de repente, repentina, invisível. E aí eu vou dizer como é que se popularizou. Recentemente, né? Nas últimas 2 décadas, um escritor famoso lá nos Estados Unidos, pastor Tim LaHaye, escreveu a série de um conto, onde ele adaptava essa visão, chamado Deixados para Trás. Quantos conhecem esse livro? Ele fez um monte de novelinha, ganhou dinheiro à beça, ficou rico, contando uma historinha de que Jesus arrebata um grupo e o resto é deixado para trás. Os crentes reprovados da segunda leva. É tipo o colégio nosso quando era pequeno, né? Você não passava na prova normal, tinha que fazer a prova de repetência. Aonde que tem isso na sua Bíblia? Que vai ter 2 levas de arrebatamento de cristão. Mas ele escreveu um livro, ficou popular. Os livros, é uma série, se transformaram em filmes de Hollywood, ficou popular. Atores de Hollywood encenaram. Então a pessoa, em vez de ler as escrituras, ela lê um livro do Tim LaHaye, ou então ela vê um vídeo do Deixado para Trás, 1, 2, 3, e agora em 2023 saiu 4 no cinema aqui. No cinema brasileiro saiu o filme 4 de Deixado para Trás. Quem que você crê? No que Tim LaHaye inventou ou no que está escrito na sua Bíblia? Essa corrente se popularizou muito. Aonde eles arranjaram base na Bíblia para dizer que a igreja não vai passar pela tribulação? Vou dar pelo menos 2 textos que eles usam. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Aprenda para desmistificar essa questão, irmãos. A igreja vai
vai antes da bagunça, antes do anticristo, vai sumir de repente. E nessa visão cinematográfica é até engraçado. Os arrebatados sobem pelados, porque a roupinha cai assim, ó. Não viram não, irmão? A pessoa some, a roupa cai. Eles sobem pelados então para o céu. Olha aí, 2 Pedro 2,9. Oh Jesus, nosso trabalho é árduo, irmão. Dos pastores que têm a visão do reino, é árduo. E nós temos que cavar pedreiras que estão no coração da igreja. Muita coisa que não procede está no coração do povo. A palavra do Senhor diz assim, 2 Pedro 2,9. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos lá. Olha o que eles pensaram em cima desse texto. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Aonde que falou que livrar da provação é a grande tribulação? Em lugar nenhum. Pegaram um texto isolado e diz: Deus sempre protege os seus. Quantos dizem amém? Deus protege os seus. Mas Deus também não permite que os seus sejam martirizados. Uma das igrejas do Apocalipse, Jesus revelou para a igreja: sofrereis tribulação de 10 dias. A alguns de vós vão prender, e a outros vão matar. Imagina se Jesus revela isso para essa igreja. Ou seja, Jesus que revelou. Ainda que passemos por provações terríveis, há uma igreja perseguida no mundo, em países islâmicos, em países comunistas. Irmãos nossos estão sendo massacrados, perseguidos, queimados vivos. A modalidade de perseguição ali na África é trancar os cristãos na própria construção onde se reúnem e tacar fogo. Morre todo mundo carbonizado. Só que isso não chega aqui no Jornal Nacional, no Band. Você não vai ver essa notícia. Mas existem canais cristãos que mostram nossos irmãos martirizados todos os anos, em países que não aceitam a propagação do Evangelho. Aqui no Ocidente, mais particularmente nas Américas, é que é essa festa tranquila. É uma igreja festiva, tranquila, de entretenimento. Mas do outro lado do Atlântico, é uma igreja perseguida, massacrada, se esconde para fazer culto. Amém? Pode compreender? A palavra que foi dita aqui, Pedro não disse que a igreja não passa pela grande tribulação. Ela disse que o Senhor guarda os seus. E existe uma maneira de guardar que ninguém quer. O Senhor guarda os seus até tirando esta terra, da morte. Há uma passagem no livro de Isaías que fala claramente sobre isso. Que antes de vir a calamidade, Deus guarda os seus santos no paraíso. Quem disse que tirar a pessoa da terra pela morte não é guardar? Amém, queridos? Então esse texto aí não diz isso. Abra o segundo que eles se baseiam. Apocalipse 3,10. Apocalipse 3,10. Carta do Senhor Jesus à igreja. Se eu não me engano, é a igreja de Tiatira. Quem confirma para mim aí? Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma das mais elogiadas por Jesus. Então tinha muitos servos fiéis da igreja de Filadélfia. Vamos ver se está falando de grande tribulação. Vamos lá. Porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Presta atenção, irmãos. Essa igreja da Filadélfia, na atual Turquia, seria uma das igrejas da Turquia,
país que hoje seria a igreja da Filadélfia, Turquia, já tinham manifestado fidelidade, e Jesus vai falar de uma perseguição que vai ocorrer sobre o mundo inteiro, e Jesus promete que vai guardá-los. E aí diz a palavra que serve para todas as eras. Verso 11, igreja, vamos lá. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa palavra veio sem demora, foi proferida por Jesus há 2000 anos atrás. E ele já veio, irmãos? Não. Mas para aquela geração de cristãos da Filadélfia, ele falou: perseverem, porque vocês vão ter as suas coroas. Essa palavra é para todas as épocas, em todos os tempos, que os cristãos, olhando para a igreja de Filadélfia e imitando sua perseverança, perseveraram, têm a promessa de receber suas respectivas coroas. Esse texto reverbera pelas gerações, pelas épocas, não é específico para o tempo do fim. Quantos entenderam? Esses são alguns exemplos dos dispensacionalistas que inventaram o arrebatamento secreto. Não diz claramente nada sobre a grande tribulação, nada sobre o anticristo, nada sobre o martírio do tempo do fim. Amém? Vamos agora entender, queridos, o arrebatamento. Diga comigo, por favor, essa frase para você guardar. O arrebatamento desejado pelos cristãos não é uma fuga. Amém? Como é que é a perspectiva de quem quer sair da terra o mais rápido possível? Fugir. Fuga. Eu não quero viver nesse tempo de tribulação. Eu não quero ver a cara do anticristo. Eu não quero ter que escolher se eu vou ficar fiel ou botar a marca da besta. É uma geração que quer fugir da terra. Arrebatamento não é fuga. Não é pegar o bonde do arrebatamento e sair fora da terra. Arrebatamento não é fuga. Então o que é o arrebatamento, irmãos? Vou propor pelo menos 3 definições. A definição mais linda: arrebatamento é um casamento. Essa é a definição mais linda do que é o arrebatamento. É o casamento do noivo com a noiva. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1. Você tinha lido 1 Tessalonicenses, agora a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, 1. Acompanhe para você ver. Se Jesus é o noivo e a igreja é a noiva, quando você deseja o arrebatamento, você está pensando no encontro do noivo que desce do céu e da noiva que sobe da terra. É um dia do nosso encontro de núpcias com o Rei Jesus. Aleluia. Olha que texto lindo, 2 Tessalonicenses 2:1. Aprenda isso, por favor, nessa noite. Arrebatamento não é fuga. Arrebatamento, primeiramente, é um casamento. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa o que, irmãos? Reunião com Ele. Arrebatamento é união, reunião. É o encontro do Senhor e todos os milhões de cristãos que vão subir ao encontro dele. É uma reunião. Está escrito aí, irmãos? E a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Jesus falou: breve vem. A igreja de Tessalônica pensou: é nos nossos dias. E aí começou uma turma a achar
que Jesus já estava às portas de vir naquela época. Paulo escreve para dizer: não é assim, não será assim, o dia do Senhor não é agora. Verso 13, igreja, olha aí para o texto. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? O nosso ajuntamento com Jesus, a nossa reunião com Ele. Isso não acontecerá sem o quê, irmão? Sem apostasia, seja revelado o nome da iniquidade, filho da aflição. Quantos entenderam? Paulo está dizendo: o nosso encontro com Jesus não acontece sem que primeiro tem que acontecer esses eventos aí, ó. Tem que se revelar o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então diga comigo: não há arrebatamento antes da manifestação do anticristo. Amém? Na visão escapista, a igreja sai antes. No texto bíblico, Paulo é claro: não nos reunimos com Jesus antes que venha o anticristo. Tem que vir primeiro o anticristo e ser revelado. Tem que ser conhecido quem ele é, o anticristo. Amém, queridos? Não tem uma condicional aí no texto? Tem uma condicional. E o que mais diz o texto? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo diz: nós não vamos ser levados daqui da terra, arrebatados para o encontro do Senhor Jesus, sem que antes se manifeste o homem da iniquidade. Está aí a condicional. Quantos aprenderam isso? Glória a Deus. Abre a sua Bíblia agora em Apocalipse 18, 24. Apocalipse 18, 24. Interessante que Deus foi me dando essas conexões. Vai ficar bem esmiuçado esse detalhe. Não há arrebatamento pré-tribulacional, pré-manifestação do anticristo. Apocalipse 18, 24. Mais um texto para deixar claro isso. Vamos lá? Eu poderia ter lido um contexto maior, mas o que vem antes desse versículo 24 é a queda do sistema babilônico, da igreja babilônica. No contexto imediato a esse versículo, Deus já está julgando na terra essa apostasia da igreja. Então, ainda é período tribulacional. Olha para o texto agora. Vamos lá? Na Babilônia que vai cair, ainda é nosso futuro, mas aqui é como se já tivesse acontecido. Na Babilônia que cairá e será queimada, o texto diz: nela se achou o sangue dos profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Esse sistema iníquo vai ser julgado porque perseguiu os santos. Então o contexto aqui ou é de perseguição que estava ocorrendo, ou da lembrança das perseguições anteriores. Mas essa meretriz vai ser julgada. Amém, povo santo? Agora entra aí no verso 1 do capítulo 19. Há uma sequência lógica: julgamento da grande meretriz que matou os santos. E na sequência lógica, verso 19, o que diz aí? Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Amém, povo santo? Glória a Deus. Esse brado vem do céu, porque Deus já começou a julgar a iniquidade na terra. E ele está dizendo, verso 2: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz
igreja. Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Olha que o céu está celebrando a queda da iniquidade na terra. Amém? Isso é justo. Verso 5, igreja. Saiu uma voz do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pois pode dizer aleluia? Aleluia! Vai se cumprir. Isso aqui, queridos, é a virada do reino. Vai sair o reino das trevas e vai vir o reino do Senhor. Amém? O céu está celebrando. A gente às vezes pensa que Deus esqueceu de nós. Parece que o mundo está na mão de Satanás e seus inimigos. Mas Deus virá vingar. Deus virá mudar. O mundo vai sofrer mudança. E nós entraremos no reino de Deus. Nós entraremos no reino de milenar. Com Cristo. É tudo que ansiamos, irmão. É tudo que profetizamos. É tudo que entendemos das Escrituras. É tudo que ensinamos nos seminários. Preparando a igreja para esse momento da virada. Amém? Olha aí o verso 7. Leia comigo em voz alta. É um momento de vitória do céu e da terra. Vamos lá? Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Chegou o casamento. Depois da destruição da iniquidade. Amém? Arrebatamento tem a ver com casamento. E o céu vai celebrar, e a terra vai celebrar. Chegou a hora do casamento. O noivo vem, a noiva está pronta. Não tem mais nada que impeça esse casório. Aleluia. Eu vou ler de novo. Lê, por favor. Isso aqui é um momento histórico. Nós vamos viver isso. Se você é a igreja de Jesus, você é a noiva. E você vai estar lá nesse dia. Eu estarei lá, no meio de milhares e milhões de cabecinhas, né? Todos nós estaremos lá, com os nossos irmãos. Então, leia de novo, por favor, verso 7. Alegremos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, a si mesma, já se ataviou. A igreja está pronta para o casamento. Verso 8. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Verso 9, igreja, para finalizar esse bloco, vamos lá? Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Glória a Deus. Quantos podem celebrar o Senhor pelo dia? O dia do casamento. Arrebatamento é dia do casamento. É para dar vários aleluias. Vê quantos aleluias tem aqui? Vê quantas exclamações tem aqui, irmão. Todo casamento tem comida, não tem comida? Mas haverá comida no nosso casamento também, com o Senhor. Primeira guerra, acabar com o mal na terra. Depois o livro de Isaías diz que haverá um banquete para todos os povos que sobrarem, com vinhos velhos, não é? Comida com tutano. Sabe aquele tutano que tem no osso?
Quem tem nojo, né? Cozidinho, irmão. Você nunca chupou um tutano do osso? O osso do boi ele tem ali no miolinho, amarelinho. Sabe o que é bom? Não sabe o que é bom, as pessoas não sabem o que é nutritivo. Na Bíblia diz que nesse banquetão que vai ter lá em Sião, vai ter comida pra caramba, chupar um ossinho lá com tutano, vinhos clarificados. Pastor, vai ter vinho? Vai, mas você vai estar imortal, não embebeda mais, irmão. Se preocupa não, você não vai ficar bêbado, não vai ficar alto. Você vai estar com o corpo glorificado. Mas vai ter um banquete que celebra as bodas do Cordeiro. Tem ceia das bodas. Boda é casamento, ceia é comida. Entenderam? Já viu casamento sem comida? Nem os mais simplesinhos. Então vai ter casamento e é no dia que nós vamos nos encontrar finalmente com Jesus. Quando é que eu e você veremos Jesus? No dia do arrebatamento. Se não vemos antes, quando descansarmos no Senhor. Mas eu espero estar vivo, ter o céu aberto, subir e encontrar com Jesus nos ares e finalmente ver o meu rei. Aleluia. Amém? Quantos acreditam que vão voar aqui, irmãos? Eu vou voar sem asa. Crente não vira anjo, não nasce asinha nas costas para subir, não, irmão. Você vai subir pelo poder de Deus. Eu vou voar ao encontro do Senhor nos ares, entre nuvens. Não é desaparecer e aparecer lá em cima, é voar. Esse arrebatamento ele sumiu, puf, aparece lá no céu, puf, não é assim não é. É voar. Quando Jesus subiu ao céu, ele sumiu embaixo e apareceu em cima, irmão? Jesus não subiu na cara dos apóstolos? E 500 testemunhas? Ó, Jesus estava aqui diante dele, daqui a pouco de novo, foi subindo, foi embora, irmão. E eles ficaram olhando, até que não deu mais para ver. Jesus não sumiu aqui na terra, subiu à vista deles. Não tem arrebatamento secreto. Amém, povo santo? Amém. Espere subir. E quem estiver em volta vai ver. Vai ser espantoso, né? Amém, povo santo? Então vamos lá para a palavra de Deus. Primeiro conceito que eu quero que vocês guardem: arrebatamento não é fuga, é casamento. Arrebatamento não é fuga, é o dia da nossa imortalização, quando nos tornaremos imortais. Você tem que desejar o arrebatamento por um motivo certo, que é para fugir da tormenta, para ser imortalizado. Abre lá, por favor, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 51, irmãos. Sabe esse corpício que você tem aí, que tem dores? Quem sofre dores no corpício aí? Sabe esse corpinho que nós temos que sofre dores reumáticas? Ah, Geni lá. Juarez também. A irmã Joelha quase sempre me vê com a oração, porque eu espero. Sabe esse corpício aqui que inferna fácil? E qualquer pequeno microvírus que a gente nem enxerga entra e te joga de cama. Sabe esse corpício que vai envelhecendo e o colágeno vai diminuindo e aí vai despicando tudo da prateleira, irmão? Não vai despicando tudo? Não fala não, é verdade, ué. Se você quer tapar o sol com a peneira, é verdade. Aquilo que estava erguido, todo mundo pensa assim. As roupas, a pele, vai dissolvendo, né? Só não gosta que eu fale a verdade, eu vou pregar sobre isso ainda. Tem texto para isso, viu? Tem texto para isso. Sabe que esse corpo nosso que é frágil, fraco às vezes, ele vai sofrer uma transformação. O nosso corpo mortal vai ser revestido de imortalidade. Sabe o que significa o arrebatamento? O dia em que eu e você seremos imortalizados, glorificados. O dia que sofreremos a transformação. Amém? Não sou eu que invento isso não, está na Bíblia. 1 Coríntios 15, 51, igreja. 51, 52 e 53. Já estou terminando, mais o verso 54. 15,
1 15, 51. Quantos já conseguiram achar? Amém. Vamos lá, lê comigo. Paulo disse: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Dormir aí é um eufemismo para a morte. Paulo vem falar, nem todos morreremos, falou dormiremos. Porque quem está morto se assemelha a alguém que está dormindo. Nem todos dormiremos, mas diga aí comigo, irmãos. Nós transformados seremos todos. Você vai ser transformado? Você quer ser transformado? Você quer parar de sofrer dor nesse corpício aqui e passar a ser imortal? É promessa da palavra de Deus. Agora presta atenção, queridos. Normalmente não é fruto de pregações. Quantas pregações você já ouviu sobre corpo glorificado? Não é estranho que as igrejas não preguem isso? As igrejas pregam que você vai para o céu em alma e fica lá em alma, mas isso não é corpo glorificado. Corpo glorificado é o seu corpo mortal ser transformado em corpo imortal. Isso é corpo glorificado. E Paulo diz, queridos, que é a esperança máxima do cristianismo. Se nós cremos em Cristo só por essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Se é só isso, comer, beber, viver e morrer, é pouca coisa. Mas a ressurreição é a palavra da promessa para a igreja. Nós seremos imortalizados. Eu e você seremos tomados da plenitude do Espírito de Deus. Quantos desejam isso no seu coração? Então, quando você pensar em arrebatamento, pensa: naquele dia, eu não só verei Jesus, como eu também verei Jesus já imortal, transformado. Olha o texto lindo que está aí, irmãos. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a sétima, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, imortais, e nós seremos transformados. Verso 53. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. É a promessa máxima para nós, irmãos. Nós venceremos a morte. A igreja vencerá a morte. Edificarei a minha igreja, e as portas do Sheol Hades não prevalecerão contra ela. Sabe, nossos irmãos que já descansam no Senhor, no dia do arrebatamento, eles voltam em corpos gloriosos. Sepultamos há poucos dias a irmã Sueli. Que saudade já da Sueli. Falei em casa para início. Ela estaria no final do culto ali na cantina, comprando ali na cantina. Sempre comprava ali o quinhão dela na cantina. Irmã Sueli volta daqui a pouco, irmão. No dia de Cristo. Não só a Sueli, irmã Márcia, todos os santos que já morreram vão voltar em corpos gloriosos. Essa é a consolação da igreja. E nós que não precisamos passar pela morte, vamos ser transformados vivos. Amém. Como eu queria ser o Steven Spielberg. Se eu tivesse o talento e o dinheiro dele, eu faria um filme bacana, hein? Cheio de efeitos especiais para mostrar essa transformação. A gente só pode imaginar. Só pode imaginar. Ninguém filmou isso ainda, né? Com computação gráfica. Se eu sou o Steven Spielberg cristão, eu ia fazer de tudo para fazer um filme do arrebatamento. Porque nós íamos ver o pessoal, né? Esperando Jesus, céu se abrindo, efeitos especiais.
E aí a carne sendo transformada com um barulhinho, né, irmão? É a sonoplastia. E de repente seu corpo está transformado. Igual super-herói. Não tem super-herói que transforma assim? Shazam! Transforma. Vocês acham engraçado, né? Eu tento ilustrar o melhor possível para vocês, irmão. Parece loucura, não parece doideira? Que nem Shazam. Mas é verdade. É a pura verdade. Nosso corpo mortal vai sofrer uma metamorfose, uma transformação. Se você não consegue ouvir isso com alegria, é porque você está imaginando bobagem na sua cabeça. Queridos, isso deveria ser algo fixo na nossa mente. Eu quero arrebatamento não para fugir da terra, para fugir do anticristo. Eu quero arrebatamento porque naquele dia eu vou ser transformado. Vou me tornar super herói, super cristão, glorificado. Amém, povo santo? Esse é o segundo aspecto. Arrebatamento não é uma fuga, é um casamento. Arrebatamento não é uma fuga, é a transformação da nossa imortalidade. Por último, é o ajuntamento do exército do Senhor. É um aspecto bélico também. Quero que você veja isso na palavra. Apocalipse 19:11. É o último texto. Então, desejamos o arrebatamento para encontrar com Jesus nos ares. Só em conhecer Jesus pessoalmente, deveríamos desejar o tempo todo esse dia. Desejamos o arrebatamento para sofrermos a metamorfose. E já subimos cheio de poder já. Mas desejamos o arrebatamento também, porque nós imediatamente seremos incorporados no exército do Senhor para combater o anticristo e exterminar o mal de sobre a terra. Aleluia. Olha que coisa linda, o dia do arrebatamento vai nos conduzir também na sequência a esse momento. Eu não sei quanto tempo depois do arrebatamento, tá bom? Vai ter um purista que vai dizer, mas é no mesmo dia do arrebatamento, não sei. Mas é pós-arrebatamento, pós-encontro com o Senhor nos ares. Aonde Jesus for, nós vamos. Apocalipse 19:11, igreja. Para terminar, leia por favor em voz alta quem puder, até o verso 14. Tudo que está aí é para você apreender no seu coração. Tudo que está aqui é o panorama do nosso futuro. Você tem que se incluir nesses textos, tem que se imaginar nessa batalha. Amém, povo santo? Então leia comigo em voz alta, vamos lá? Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. É o nosso Rei Jesus, majestoso, conquistador, vitorioso, imbatível. Consegue imaginar? E aí o texto diz no verso 12: os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, coroas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. E está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, o Logos Eternos, o Logos da vida. Nosso Rei Salvador Jesus Cristo, a palavra, o Verbo de Deus. E agora você entra na visão, irmão. O cavaleiro do cavalo branco é Jesus. Mas ele não está só, ele está com a sua igreja. Ele já se uniu à sua noiva e está indo ali desbaratar o exército da besta do anticristo. Olha o que diz o texto, verso 14: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de quem? Aquele linho finíssimo, branco e puro. O linho
certa via para casar com Jesus. Agora se imagina, arrebatou, encontrou nos ares, vamos para onde? Milhões e milhões ali junto com Jesus nos ares. Quem estiver na terra vai ver só uma nuvem muito grande, né, de glória, uma sombra imensa sobre a terra. Vai para onde a igreja arrebatada? Vai libertar a cidade do grande rei, Jerusalém. E nós vamos junto com o rei. O outro texto diz: quem são esses que vêm voando como nuvens, como pomba ao seu pombal? Quem são esses que vêm voando? É a igreja dos gloriosos, imortais, que está com Cristo. É tudo que cremos, é tudo que eu creio, é tudo que eu espero do dia do arrebatamento. Amém, povo santo? Fica de pé nessa hora, coloque sua Bíblia aí na cadeira, libere as suas mãos. Deu para dar uma avivada na imagem? Oh, Jesus! De tempos em tempos nós temos que olhar para essa visão profética. Agora que tu liberou sua mão, dá um forte aplauso ao nosso Senhor.